Então, para dar continuidade aqui ao nosso projeto com o Svelte e SvelteKit, a gente vai hoje estar começando a montar o nosso layout, como a gente já falou nas outras aulas, né? A gente já prometeu aí que a gente estaria começando a organizar melhor o nosso projeto, nosso pequeno site, em pequenos componentes que a gente poderia estar distribuindo em arquivos separados, certo? Que é assim que funcionam os componentes. Então nós já vimos a criação de componentes em vídeos anteriores e também colocando tudo, né, em um único lugar, em um local separado dos nossos arquivos de páginas, beleza? Então a gente vai ter um local na pasta lib só para os nossos componentes. A gente já viu também que a pasta lib é uma pasta que o SvelteKit já por padrão vai entender, que é onde nós teremos todos os nossos arquivos da nossa biblioteca propriamente dita. Então ali a gente pode colocar qualquer coisa e carregar facilmente dentro de outros arquivos chamando $lib. Porém, antes da gente começar, a gente tem que dar um passo atrás agora e parar para pensar um pouco no layout que a gente está desenvolvendo, parar para pensar um pouco que tipo de site é esse que a gente está fazendo. É muito comum num projeto real, no mundo real, você trabalhar numa equipe e naturalmente vai ter lá alguém da área de design, possivelmente um UX designer que vai fazer algumas pesquisas. Você vai ter talvez um UI, um designer de UI, que é User Interface, para fazer de fato o desenho da interface de usuário. Você vai ter um programador front-end, que no caso será você mesmo ou alguém da sua equipe, e assim por diante. E no caso do projeto, antes de você começar a desenvolver qualquer coisa, você precisa ter um desenho daquilo que você quer fazer. Você tem que saber exatamente o que você está planejando fazer. Para isso, eu desenhei aqui um esboço, bem rapidamente, de como é que vai ficar o nosso site no final das contas. Isso aqui é um rascunho, na verdade ele a gente pode dizer que é um wireframe de baixa fidelidade, ou seja, aqui a gente não traz as cores, a gente não traz as fontes, a gente não traz nada além do que apenas algumas linhas, determinando onde serão posicionados os elementos do nosso site. Então, para que a gente possa se organizar melhor, a gente vai dar uma olhada então em qual é a estrutura final do nosso site aqui, olhando para esse wireframe. Então, o primeiro item que a gente vê aqui é uma logomarca, nós não tínhamos isso até agora. A gente vai criar um componente para a logomarca. Na sequência, a gente vai criar um componente para o menu também, ok? Não necessariamente nessa ordem, ok, pessoal? Só estou falando aqui conforme está na imagem, mas a gente vê como vai ser melhor ali depois quando a gente for desenvolver isso aqui. E esses dois componentes, eles estão dentro de um outro componente chamado header, que é o nosso famoso cabeçalho. Então aqui no header eu vou ter então a logomarca e vou ter o menu. Tudo bem, tranquilo, muito fácil. Seguindo um pouco mais abaixo, a gente vai ter então a área de conteúdo do nosso site, e aqui nós determinamos com o slot, aquela tag slot que a gente já conhece aí do SvelteKit. A gente pode utilizar essa tag para carregar o conteúdo, e é isso que a gente vai fazer nesse meio aqui da página. E na parte de baixo nós teremos então um rodapé muito simples, um footer muito simples, mas que vai dar aí também um charme, um ar de mais profissionalismo no nosso site, beleza? Então, para a gente poder começar a nossa distribuição do nosso site aqui em componentes, nós usaremos uma biblioteca que eu já mencionei em vídeos anteriores, que é o Miracle UI. É uma biblioteca de componentes HTML, desenhados utilizando o Tailwind como CSS. Nós temos aqui, esse é o site do Miracle UI, então você pode acessar diretamente digitando miracleui.com no seu navegador. Você vai cair numa página similar a esta aqui, e você pode observar que essa biblioteca ela é feita para Tailwind, então ele utiliza a versão 3.2.4. Nós estamos utilizando também a versão 3 aqui no nosso projeto, então não teremos nenhum problema com isso. Ele traz aqui 228 componentes e a licença MIT, ou seja, open source, a gente pode utilizar à vontade, sem medo de ser processado ou qualquer coisa do gênero, beleza? Eles têm também alguns templates pagos, alguns recursos que custam algum dinheiro, mas para nossa necessidade a versão gratuita é mais do que suficiente. Então eu vou clicar aqui em Browse Components e ele já abre uma biblioteca de componentes. Lembrando, não são componentes do Svelte, isso aqui não tem nada a ver com o Svelte, são componentes apenas de interface desenhados pela equipe lá do Miracle UI, ok? Que utilizam o Tailwind para estilização. Basicamente é isso. Então o que a gente vai estar fazendo aqui é copiando códigos HTML e colocando no nosso projeto, criando componentes do Svelte a partir desses códigos HTML que a gente vai pegar daqui.
Se a gente lembra bem lá do nosso layout, do nosso wireframe, a gente tem lá no topo então o header, né, o nosso cabeçalho, e aqui, se você reparar, ele tem uma área da biblioteca dele que é navbars, né, que são as famosas barras de navegação. Clicando em navbar, então ele traz vários exemplos aqui, várias opções diferentes, né, de barras de navegação. Então tem essa mais simples, tem uma aqui que tem uma logomarca e também um menu e assim por diante, né? Apesar dessas aqui se aproximarem bastante do que a gente quer, por exemplo, com a logomarca e o menu, elas exigem o JavaScript, ok? Elas exigem o uso de uma biblioteca JavaScript que o MiracuUI requer, que é o Alpine.js. Nós não estamos usando o Alpine.js no nosso projeto porque a gente está trabalhando diretamente com o Svelte. Não vamos entrar no Alpine aqui por enquanto, ok? Mas basta a gente saber que ele usa isso, então tem que ficar atento quando você for usar um componente deles aqui, para que você não tenha que ficar tendo muito retrabalho limpando o código deles e tirando as partes que tem, né, a chamada Alpine.js. Nesse caso, eu vou pegar o exemplo mais simples, que é o simple deles, é o primeiro aqui, né? Sugiro que você faça o mesmo. Então, show code, ok? Nesse caso aqui, basta a gente copiar e colar esse código aqui, certo? A gente copiou aqui e vamos colar aonde? Bom, a gente vai criar um novo arquivo aqui no nosso VS Code, na pasta lib, como vocês já sabem, navbar.svelte. Fazendo isso, eu estou criando então um componente de barra de navegação aqui, um navbar.svelte, e esse componente já pode ser utilizado pela gente, né, na nossa aplicação. Para validar se isso é verdade, vamos então abrir aqui o nosso navegador e dar uma visitada no nosso site, ok? Porém, temos que chamar ele primeiro em algum lugar. Então, para isso, eu vou chamar ele diretamente aqui no layout, logo abaixo desse nosso primeiro menu fake e logo acima do nosso slot. Então, para isso, basta digitar aqui navbar. Com a graça do IntelliSense, ele já encontra aqui o local. O meu ele não carregou com o $lib, mas a gente troca por $lib e pronto. Salvei o arquivo, automaticamente já aparece aqui. E olha que bacana, né? Ele já está aparecendo então a nossa barra de navegação, que é o nosso header, né? Do nosso componente header, basicamente lá do wireframe, ok? Talvez seja até uma boa ideia a gente renomear de navbar para header, para poder ficar igual ao nosso wireframe, para que a gente não tenha uma confusão aí na hora de estar mostrando a imagem do wireframe, depois quando vai ver o código está um nome diferente, a gente fica confuso. Então, consistência é a chave. Todos os nossos projetos têm que ter consistência, ok? Então, se você receber um layout, o design, né, com o nome header, tenta manter esse nome também no seu código para não ficar uma bagunça, beleza? Aqui a gente chamou de navbar porque era o nome do componente lá na biblioteca do MiracuUI, mas já vamos então trocar para header logo logo. Mas antes disso, veja que legal, ele já pegou aqui então todos os estilos do Tailwind, certo? Inclusive os efeitos de hover aqui são também somente via CSS, não tem nenhum JavaScript aplicado aqui, e isso vem lá do Tailwind CSS. Com isso, a gente já pode então dar adeus a esse nosso menu, né? Bem simples, bem simplório que está aqui, com esses links também, né? Totalmente sem estilização nenhuma, e substituir então pelo nosso novo componente que agora a gente vai renomear então para header, ok? Header, header, header. E é claro, tem que renomear o arquivo também, senão não funciona. Pronto, então já temos aqui o nosso header Svelte sendo carregado ali. Esses itens do menu, portanto, eu vou tirá-los daqui, certo? Para que eles não fiquem mais aparecendo aqui no nosso site, e vou colocá-los então dentro do header. Então, para isso, eu vou colar aqui e vamos apenas trocar, não é? Apenas renomear então tudo que está do componente original para o nosso componente. Então temos aqui o início, nós vamos ver aqui o home, sobre aqui features, portfólio, está o pricing, status, onde está o blog,
Esses últimos dois aqui eu vou remover, não nos interessam. E ainda falta perguntas frequentes, o FAQ, não é? Eu vou então copiar ali o do contato e chamar de perguntas frequentes. E vamos trocar agora os links. Então, o primeiro é o do home, do início, o segundo é /sobre, o terceiro é /contato, o terceiro é /portfólio, o quarto é /contato e o quinto é /FAQ. Apagamos aqui, salvamos o nosso arquivo e aí está. Então a gente tem agora o nosso componente Navbar funcionando, certo? Já com o nosso novo menu. Se você reparar aqui em cima na barra de navegação, nós estamos na página de portfólio e está carregando corretamente então o portfólio. Clicando em sobre vai para a página sobre, contato vai para o contato, home vai para o home e o perguntas frequentes, se é aquela página que não existe, cai na página de erro, nossa página 404, ok? Então isso é muito bom, na verdade a gente já está então com o nosso primeiro componente, utilizando então o Mirac UI para estilizar aqui a carinha do nosso site, seguindo o nosso wireframe, como vocês viram aqui na imagem, ok? Então nós já temos aqui nosso primeiro componente, porém nós criamos o header e colocamos o menu diretamente dentro do header. E por que isso é um problema? Porque nós teremos também a logomarca. A gente poderia colocar a logomarca simplesmente aqui dentro do mesmo componente, porém não é uma boa ideia a gente fazer isso. Já que a gente está se propondo a separar nossa aplicação em vários componentes menores, a gente vai seguir então criando mais dois componentes, um para o menu, um para a logomarca e colocá-los dentro do header aqui no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.